trabalho infantil é proibido desde a Constituição de 1988. Mas existem exceções. Veja na reportagem de Carolina Andrade. O amor pela arte começou aos 6 anos de idade. João Gabriel entrou para o teatro e, aos 8, participou de um curta-metragem. Foi bem divertido. Parecia mesmo que não era eu, porque eu estava interpretando um papel em que eu mesma não era eu, era outra pessoa. Um ano depois, já fazia parte de uma agência de modelos. Ele falou que queria trabalhar. Como assim, João, quer trabalhar? Você não pode trabalhar, você não tem idade. Aí ele falou, não, mãe, mas eu vejo os apresentadores na televisão, eles trabalham, né? Eles são crianças, na novela também tem. Eu falei assim, é até um caso a se pensar. Os trabalhos foram surgindo e João se encantando pelo mundo artístico. Eu encaro como um trabalho porque isso tem que ser sério, feito direito, e diversão porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que eu quero ser ator. Mas para ele, que tem apenas 10 anos, trabalho, diversão e responsabilidade caminham juntos. Ele tem que estar tudo certinho na escola, não só com notas, mas a atenção na escola, a dedicação, para ele poder fazer outras coisas que ele tem interesse, outras coisas que ele gosta, né? Não é porque está fazendo teatro que ele não vai estudar, não vai continuar os estudos e concluir. O negócio é duro. Assim como João, é comum encontrarmos crianças trabalhando e atuando no mundo artístico. Mas a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 7º, proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Já no artigo 5º, afirma que todos são iguais perante a lei e que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Hoje, o Brasil ele não tem uma lei específica sobre o trabalho artístico infantil. Ele faz uma conjunção, aplica o princípio da proporcionalidade e faz uma conjunção entre a OIT 138, entre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e as leis trabalhistas vigentes no Brasil, aplicando a Constituição Federal, que traz várias garantias de proteção, onde o trabalho infantil ele tem que ser exceção e não regra, evitando-se o abuso. Marina, que é diretora de uma agência de modelos, conhece bem as regras e afirma que há sempre uma preocupação sobre as condições de trabalho das crianças. A autorização do pai sempre é exigida e o acompanhamento dele também. A autorização do juizado em eventos, normalmente o evento pede para que a agência tire uma autorização conjunta. Então, a gente pega a assinatura e anuência de todos os pais, de que eles concordam que a criança esteja ali, de tal a tal horário, prestando tal serviço, e a gente leva ao juizado requerindo uma autorização especial para aquele grupo de crianças. No caso de foto e vídeo, são trabalhos específicos, depende de caso a caso e de cliente a cliente. Então, normalmente é exigido a presença dos pais, mas o juizado, alguns clientes já pegam autorização direta, porque dependendo de onde eles vão veicular é necessário, alguns clientes pegam depois e alguns clientes eu sei que nem precisam ter. É um cuidado específico e especial, porque a gente está lidando com criança, então assim, e com as crianças elas não veem isso como um trabalho, elas veem isso como uma diversão, é uma coisa que elas gostam de fazer e pronto. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo agora aqui na bancada o advogado Herbert Alencar Cunha, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação conosco mais uma vez. Boa tarde. Eu que fico grato, boa tarde. Eu queria que você explicasse, primeiramente, como é que deve ser feito o procedimento correto para não infringir a lei em relação a esse trabalho artístico infantil. Bem, primeiramente, a lei diz que a criança ela não pode, na realidade, ser submetida a qualquer situação vexatória. Então, para que ela possa participar de eventos, né, espetáculos, novelas, etc., ela tem que ter-se aí uma autorização judicial para tanto, né? Caso contrário, não, ela não pode, entendeu, participar. Agora, o senhor me explicou também que a questão do dolo é muito importante, né, para ser avaliado qualquer problema ou qualquer imprevisto durante o percurso que configure uma questão mais polêmica ou mais preocupante com a criança. Perfeito. Como a gente tem que
analisar que esta criança ela não pode ser posta em uma condição vexatória. Então, vamos supor que, né, no decorrer do trabalho ocorra qualquer exposição, né, da integridade física e moral e imagem dela. Aí, logicamente, a justiça vai analisar o dolo, se houve a intenção de expor a imagem dessa criança, né, para que, no caso, entendeu, se configure crime, né. Aí, logicamente, observado isso, observado que não houve dolo, aí se aplica outras medidas, no caso são multas, etc., ou até mesmo um ajustamento de conduta. Agora, essa criança, para poder trabalhar, né, nessa área de arte, ela precisa estar estudando também? O Poder Judiciário avalia essa questão? Sim, precisa estar, né, na escola, se ela estiver na faixa de idade, precisa estar estudando e não pode interferir também no lazer dela, né? Ela não pode ser um trabalho, né, uma coisa que ela se sinta obrigada a fazer aquilo, né? Que ela não pode ter, em momento nenhum, a sua saúde psíquica afetada. Então, a criança ela tem que se sentir bem tranquila, entendeu? À vontade para fazer aquilo, né? Que, inclusive, a matéria pôs que é um momento ali que ela se, na realidade, diverte, né? Então, teria que se preservar todo este ambiente, né? Para que a criança possa atuar. Agora, esse trabalho ele é fiscalizado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público? Como é que é feito esse acompanhamento? Sim. O Ministério Público, a Vara da Infância, o Conselho Tutelar tem a obrigação e o dever de fiscalizar. Agora, recentemente, nós tivemos um caso de grande repercussão nacional, que foi um editorial de uma revista de moda com crianças que estavam ali numa situação de fotografia que não era adequada para a idade. Inclusive, essa revista foi retirada de circulação, salvo engano, né? Esse tipo de trabalho não pode ser feito por crianças, é isso? Não. Por quê? Porque nós temos que ver que a criança ela não pode ser objeto de vinculação de mídia para adultos. Ela pode fazer, sim, uma mídia voltada para criança e não para adultos. Nesse caso aí, na realidade, eles estavam fazendo uma mídia para adultos. Isso é vedado. As crianças estavam em poses sensuais, digamos assim, e isso a criança não pode fazer propaganda, então, de produtos vendidos para adultos? Não pode, porque analisando o caso em si, a gente observa que, às vezes, muitos adultos jamais faria, né, esse tipo de mídia, né? Então, quanto mais uma criança que não tem nem uma noção do que seria aquilo, né? Então, imagina quando essa criança tiver 18 anos, 20 anos, né, uma posição, entendeu, social que ela tenha, e aí ela se depara, né, com a imagem dela, né, anos atrás, né, numa situação, entendeu, vexatória. Então, é exatamente isso que a lei prevê e que a lei guarda, entendeu? Agora, o trabalho nessa situação de arte, o trabalho artístico, ele é permitido pela Constituição Federal, assim como o trabalho do menor aprendiz, né? Perfeito. Qual é a faixa etária e que tipo de trabalho o menor aprendiz pode exercer numa empresa? Ele pode exercer, a partir dos 14 anos, qualquer trabalho que não seja nocivo à sua saúde física, psíquica, né? Então, ele tem que desenvolver um trabalho do qual ele esteja realmente na condição de aprendiz e esteja ali também sendo assistido pelo profissional que cedeu essa vaga. E conciliar com o estudo também, claro, conciliar, né? Com o estudo, observando que o estudo é fundamental, né? Privar uma criança de estudar é crime. Ok, doutor Herbert, obrigada pela participação mais uma vez conosco. Boa tarde e até a próxima. Obrigado.